O mundo antigo foi permeado por divindades. Cada rio, colheita, vitória em batalha, era atribuída a um deus. Os egípcios acreditavam que as águas do Nilo eram domadas por Hapi. Na Mesopotâmia, cidades erguiam templos para Marduk, Ishtar e Nabu. Em Canaã, os povos clamavam a Baal pela chuva e a Astarote pela fertilidade da terra. Nesses tempos, a religião não era uma escolha particular. Era a base da política, da economia e da guerra. Servir a um deus era fazer uma aliança com ele e esperar que sua mão sustentasse a vida da nação. Nesse cenário, um povo pequeno e aparentemente insignificante surgiu com uma proclamação ousada: há apenas um Deus sobre todos os deuses, o Senhor da criação, o Deus de Israel. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O sucesso de uma nação estava intrinsecamente relacionado à força de sua divindade. Se uma colheita falhava, acreditava-se que a divindade havia se enfraquecido. Se um exército era derrotado, entendia-se que o Deus daquela terra também havia caído em desonra. Era assim que os povos enxergavam a história, como um reflexo da batalha invisível entre os deuses. Nesses tempos antigos, religião e política eram inseparáveis. Coroar um rei, assinar uma aliança ou conquistar uma cidade significava também reconhecer a supremacia de uma divindade sobre a outra. O templo era tanto uma casa de culto quanto um tesouro nacional, centro econômico e símbolo de poder. E a idolatria não era visto apenas como uma prática espiritual, era uma declaração de lealdade política. Nesse contexto, Israel foi chamada a confiar em um único Deus. E diferente de outros deuses, o Deus de Israel não precisava de uma imagem para representá-lo, porque ele era o Criador invisível de todas as coisas. Enquanto os deuses vizinhos eram vistos como forças locais ou patronos de cidades, o Deus de Israel se apresentou como o Senhor universal, dono da história e também das nações. Um chamado que constantemente entrou em choque com os deuses das nações vizinhas. O livro de Gênesis, o primeiro dos 5 livros do Pentateuco, mostra uma particularidade interessante. No contexto em que foi escrito, os hebreus haviam saído do Egito, mas a sua mentalidade ainda estava lá. Isso aconteceu porque passaram 430 anos absorvendo sua cultura, e a partir do Gênesis começava o processo de resgate da sua própria identidade e a apresentação sobre o Deus que os criou. No livro de Gênesis, um detalhe sutil chama a atenção nesse aspecto quando o texto menciona o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. No Antigo Egito, de onde os hebreus saíram, bem como as civilizações vizinhas, tanto o sol como a lua eram deuses. Enquanto os egípcios chamavam de Ra e Khonshu, os sumérios chamavam de Shamash e Nana. Como vimos, o texto não chama por esses nomes, mas sim por luminares que governam o dia e a noite. Se o texto os chamassem por nomes egípcios e sumérios, era como dizer que Deus havia criado 2 outros deuses menores. Entre os deuses cultuados que rondavam Israel, Moloque se destacava pelo terror e pela infâmia. Cultuado principalmente pelos amonitas, Moloque era associado à guerra e à fertilidade, mas seu culto tinha um preço terrível. Altares de bronzes com braços estendidos eram erguidos, e aqueles que estavam por perto testemunhavam um grande terror. Sacrifícios humanos eram oferecidos a ele. Muitas vezes crianças pequenas eram entregues ao fogo como uma oferenda para garantir a prosperidade ou conseguir um favor divino. Para Israel, Moloque se tornou símbolo de perigo e de idolatria extrema. Diversos avisos foram feitos para que o povo não se misturasse com esse Deus, ou sofreriam com severas punições. Os hebreus, mesmo chamados a servir um único Deus, por vezes absorviam os costumes das nações vizinhas. O sincretismo surgia como forma sutil: festivais, altares
e até práticas religiosas eram adaptadas na esperança de garantir prosperidade ou segurança, copiando assim os povos ao redor. Alguns reis de Israel, seduzidos por alianças políticas ou pelos costumes estrangeiros, acabaram misturando a fé em seu Deus com cultos pagãos. Salomão, por exemplo, em sua velhice, foi influenciado por suas esposas a prestar culto a outros deuses, desviando assim a sua dedicação ao Deus de Israel. Outro rei hebreu, chamado de Manassés, muito pior que Salomão, ergueu altares de idolatria que seu pai, o rei Ezequias, havia destruído, e se envolveu com feitiçaria, aderiu ao costume dos amonitas, sacrificando seu filho, fazendo-o passar pelo fogo em oferenda a Moloque, e como se não bastasse, induziu todo o povo ao mesmo erro, provocando assim a ira de Deus. Na costa sudoeste de Canaã, em uma região estratégica que ligava o Egito ao restante da famosa região chamada de Crescente Fértil, habitava um povo conhecido como Filisteus, um povo que prestava cultos a Dagon. Eles eram parte do famoso povo do mar, migrantes que chegaram à região por volta do século XII a.C. Com fortes raízes culturais no Egeu, os filisteus se destacavam pela metalurgia avançada, especialmente no uso do ferro e por sua organização militar. O principal deus dos filisteus era Dagon, uma divindade associada ao grão e à fertilidade. Em algumas tradições, Dagon era representado como uma figura meio humana e meio peixe, simbolizando a prosperidade e o domínio sobre as águas. Assim como outras nações, os templos de Dagon não eram apenas religiosos, mas também políticos, onde decisões importantes da cidade eram tomadas. Na narrativa bíblica, os filisteus são apresentados como os grandes rivais de Israel. Em uma das histórias mais marcantes, os filisteus roubaram a Arca da Aliança após uma batalha e levaram para o templo de Dagon, na cidade de Asdod. Na manhã seguinte, quando os filisteus acordaram, encontraram Dagon caído com o rosto sob o chão diante da Arca da Aliança. A cabeça e as mãos da estátua estavam separadas e apenas o tronco ficou de pé. Por conta disso, nem os sacerdotes e nem ninguém que entrasse no templo de Dagon ousava pisar no limiar da porta. E como se não bastasse, a mão do Deus de Israel também pesou sobre os habitantes de Asdod, causando sofrimento e doenças, incluindo hemorroidas, afetando assim as pessoas em toda a cidade e nos arredores. Assustados, os filisteus da cidade de Asdod disseram: "Não podemos manter a arca do Deus de Israel aqui, pois sua mão é dura contra nós e está prejudicando a nós e a Dagon." Em seguida, a arca foi levada para a cidade de Ecrom, e o povo da cidade entrou em pânico dizendo: "Trouxeram a arca do Deus de Israel para nos matar." Então todos os líderes filisteus pediram para devolver a arca ao seu lugar original, porque a mão de Deus estava causando sofrimentos enormes, e os filisteus temeram por eles e por Dagon. Muito antes dos hebreus se depararem com os filisteus e seu deus Dagon, eles enfrentaram problemas em sua própria terra. Nas cidades cananeias, havia um culto muito difundido com os deuses Baal e Astarote, e com o tempo, alguns hebreus começaram a absorver costumes cananeus, erguendo altares e oferecendo sacrifícios a essas divindades, acreditando que assim teriam colheitas abundantes, proteções em guerra e sucesso na vida. Porém, estavam se afastando de seu Deus com um sincretismo perigoso, e que entraria em choque com a fé em seu Deus. Baal era tido como uma divindade masculina, geralmente ligado à chuva, tempestade e fertilidade da terra, responsável por colheitas, crescimento das plantas e sucesso nas batalhas. Muitas cidades de Canaã tinham Baal como o deus principal. Astarote, por sua vez, era tido como uma deusa feminina, ligada à fertilidade, reprodução, amor e prosperidade, muitas vezes considerada companheira ou consorte de Baal nos cultos cananeus. O culto a Baal no meio dos hebreus sempre foi um problema. Era como uma hidra que, após cortar a cabeça, nascia outra no lugar. E por conta desse sincretismo, profetas foram levantados para alertar sobre esse perigo que traria a ira de Deus, se caso não abandonasse o culto a Baal. O embate mais icônico entre o Deus de Israel e Baal aconteceu através do profeta Elias. No Monte Carmelo, Elias propôs um desafio. 2 altares seriam construídos para provar qual Deus era o mais forte, se Baal ou se o Deus de Israel. Os profetas de Baal deveriam invocar o seu Deus para que o fogo descesse sobre o sacrifício que estava sobre o altar, clamando para seu Deus responder com fogo.
Durante horas os profetas de Baal clamaram, dançavam, cortavam seus braços, mas nada acontecia, nem fumaça, nem fogo. Então Elias, com calma, com um único clamor pedindo fogo para seu Deus, é respondido com o fogo dos céus que desce para consumir o sacrifício. Mas após esse embate, ainda assim o sincretismo perdurou em Israel e Judá, até a reforma religiosa com o rei Josias. Ele iniciou uma reforma sem precedentes, destruindo altares e templos de Baal, Astarote e Quemos. Quebrou as colunas e ídolos usados nos cultos pagãos, expulsou os sacerdotes que serviam a esses deuses, purificando o culto em Jerusalém, e ordenou que o povo celebrasse a Páscoa de acordo com as leis de Deus, algo que não acontecia há séculos. Anos depois, quando os babilônios conquistaram Israel e o povo foi exilado, ainda assim o sincretismo não parou. Na verdade, ele piorou drasticamente. E nesse tempo, o profeta Ezequiel foi levantado por Deus para mostrar o que acontecia no grande templo de Jerusalém. Ezequiel vivia como um exilado junto ao seu povo, às margens do rio Quebar. E é aqui, longe de sua terra, que Deus chama Ezequiel. Sua missão? Ser porta-voz de Deus para um povo teimoso, mostrar a eles por que o desastre aconteceu e por que o pior ainda estava por vir. A esperança em Judá é que o exílio fosse curto, que Deus iria salvá-los e que Jerusalém permanecesse intocável. Mas eles estavam terrivelmente enganados. Para provar a justiça de seu julgamento, Deus concede a Ezequiel uma visão avassaladora. Ele o transporta em espírito de volta a Jerusalém e o leva aos pátios do templo sagrado e lhe mostra um muro, e através dele encontra uma passagem secreta. E o que ele vê lá dentro é o coração da podridão de Israel. Ele olha e uma câmara escondida estava à prova da traição. As paredes do templo estavam pintadas de todas as formas de répteis e animais abomináveis, ídolos dos egípcios e cananeus. E adorando em segredo, no escuro, estavam 70 anciãos de Israel, os líderes da nação, queimando incenso a essas imagens profanas. Eles agiam em segredo, acreditando que ninguém os via, e sussurrando diziam: "O Senhor nos abandonou, Ele não está olhando." Eles mantinham a fachada da adoração a Deus em público, enquanto em particular profanavam seu santuário com esses rituais. Deus continuou e mostrou mais a Ezequiel. Dessa vez, Deus o leva à entrada da porta norte do grande templo, em um lugar de passagem pública. E ali estavam mulheres sentadas juntas, não para orar ao Deus de Israel, mas sim para praticar um antigo rito pagão. Elas estavam chorando por Tamuz. Esse não era um deus hebreu. Ele era uma divindade da Mesopotâmia, um deus da vegetação e da fertilidade. Seu mito contava que ele morria a cada ano com o calor do verão, descendo ao submundo, deixando a terra seca e estéril. O choro ritualístico daquelas mulheres era parte do culto, e por isso as mulheres choravam. Era um ritual de luto, pedindo que Tamuz voltasse à vida para restaurar a fertilidade da terra e garantir boas colheitas. Depois de tudo que o profeta viu, ele foi dessa vez levado em visão para o átrio interior do templo. Entre o pórtico e o altar estavam cerca de 25 homens. Tudo indicava que eram sacerdotes ou líderes espirituais do povo, homens que deveriam guiar Israel no caminho do Senhor. Mas para sua surpresa, eles estavam de costas para o templo, virados para o oriente, prostrados em adoração ao sol nascente. O culto ao sol era uma prática comum entre os povos vizinhos, como o Egito, onde o sol era chamado de Ra, e na Mesopotâmia, o sol era adorado e chamado de Shamash. Homens que deveriam zelar pelo culto verdadeiro estavam trazendo para dentro do templo práticas pagãs, trocando o Criador pela criação. Diante de tudo isso, o julgamento de Israel foi inevitável. Em 586 a.C., os babilônios, liderados por Nabucodonosor, invadiram Jerusalém e destruíram o grande templo, e levaram também o povo para o exílio. Isso foi o cumprimento do que Deus falou através de seus profetas, que a idolatria traria a destruição. Embora punido, o julgamento não era o fim da história, e a aliança que Deus tinha com Israel não seria quebrada, e depois disso começaria a restauração. Esse foi um panorama dos deuses cultuados pelos povos vizinhos da antiga Israel. Me diga nos comentários se ficou faltando algum e sobre qual gostaria de ouvir. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.